Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 8 de outubro. Meu abraço muito especial aos irmãos nordestinos que me acompanham. Hoje é dia do nordestino. Por quê? Porque hoje é a data do nascimento, em 1863, do Catulo da Paixão cearense. Nasceu em São Luís, do Maranhão, que lá no mapa está um estado do norte, né? E morreu no Rio de Janeiro. Mas foi o poeta, o teatrólogo, o musicista, tudo pelo Nordeste. São dele Flor Amorosa, por exemplo, e o Luar do Sertão, que eu toquei no piano da Estação Ferroviária de Turim. Só que a minha mulher não filmou porque estava com vergonha da minha execução. Parabéns, nordestinos, meu abraço. Hoje também é dia do Círio de Nazaré, festa tradicional de Belém, dia de Nossa Senhora de Nazaré. O círio é aquela vela grande, né, que é carregada em procissão, com muita gente. Eu já assisti ao Círio de Nazaré. Enfim, é a maior festa do Pará. E vejam só, é também dia do Mundial do Polvo. E eu me confesso um predador do polvo. Não que eu pesque polvo, como muitos brasileiros pescam lá em Portugal, que eu já acompanhei. Mas eu sou um consumidor, né? Vocês devem ter acompanhado, eu fiquei 60 dias em Portugal e eu acho que foram 60 vezes que almocei fora e no mínimo umas 40 eu comi polvo. Eu gosto muito. E olha, o polvo, que em inglês é octopus, né? Porque tem oito pernas. Ele tem um cérebro e 8 cérebros menores nos tentáculos. Ou seja, é um bicho inteligente. Bom, e hoje fica aqui um registro. Lembram do Solidariedade, do Lech Walesa, estaleiro Gantz? Se levantou contra o comunismo, teve o apoio do Papa, Karol Wojtyła, o polonês de Cracóvia. E num dia como hoje, em 1982, foi posto na clandestinidade, foi proibido Solidariedade, lei marcial na Polônia. O que eram multidões exigindo liberdade, democracia, direitos, foi considerado crime. Certos chamavam de terroristas. E não durou. Lech Walesa acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz, foi eleito presidente da Polônia e o comunismo desabou. Acabou. É isso aí. São as lições da história. Vamos em frente. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, vocês viram, né, aquela dança horrível no Ministério da Saúde, tal de Programa de Prevenção, Saúde Popular, como era o nome mesmo? O nome não tinha nada a ver com a apresentação proctológica ou proctossanidade. Nada, nenhuma sanidade nisso, né? Vulgaridade, isso sim. Como se repete vulgaridade? Vulgaridade é terrível. Promoção à saúde. Ele foi demitido, o sujeito que contratou um ou uma, eu não sei o que eu devo usar, drag queen, que é chefe daquela apresentação maluca, vulgar, grotesca. E o pior, pessoas aplaudindo, os áulicos aplaudindo. Que horror, que vergonha. Foi demitido, o sujeito se chama Andrei Washington Lemos. E eu estou vendo que ele é doutorando em medicina social, seja lá o que for isso. Bom, gente, enquanto
se matam médicos no Rio de Janeiro, e depois tem um tribunal interno do crime que mata os matadores porque cometeram um erro de se enganar, né? Enquanto isso, o governo que não desarma o crime está enxotando o brasileiro da Amazônia. Eu recebo agora de um padre que eu conheço de muito tempo, porque é parente do cônego lá da minha estrela, no tempo que eu era menino. Ele me informa que garimpeiros e os munduruku estão vagando pelas ruas, porque o governo tratou a ferro e fogo, aí vem álcool, está chegando droga na Amazônia, né? E o padre me diz assim, o governo faz isso para ser aplaudido no exterior. Olha só como estamos preservando a floresta. E mandando para o inferno os brasileiros, inclusive brasileiros de etnias indígenas. Eu não sei se essa viagem que Alckmin fez com a Marina Silva se andou por lá. Jacareacanga, que eu estou falando de Jacareacanga, que é no Pará. Mas tem a Pitereua também, uma suposta reserva indígena. Eu digo suposta por quê? Porque nunca teve indígena por lá, mas aí fizeram Belo Monte. E as águas inundaram florestas, onde não tinha índio também, mas teve aquela briga toda, e disse, não, então a gente cria uma reserva. E criaram lá onde já tinha gente, já tinha brasileiro, plantando cacau, criando gado. E agora, gente, tem uma frota de segurança pública por lá que eu gostaria de ver lá no Rio de Janeiro, no local adequado. Pois é, para expulsar brasileiros que estão lá. Não sei se vai acabar bem. Pelas imagens que eu tenho recebido de lá, a Pitereua está muito feio. E são brasileiros, sabiam? São brasileiros. Mas não são criminosos. Tem brasileiro criminoso que tem que aplicar o rigor da lei, mas não são criminosos. Eles estavam lá quando não era reserva. E é assim, para desmontar tudo, sai, se não quiser desmontar a casa vai ser demolida, a escola, tem escola lá. Meu Deus. Bom, já que eu estou falando de Amazônia e de indígenas, governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ele primeiro botou um aviso aqui. Eu vou ler para vocês, que eu acho que é um assunto no qual eu já falei, né? E agora vou falar desse assunto. Jorginho Melo, lá no Twitter, ou no X. Hoje foi um dia difícil para todos nós em Santa Catarina, isso foi sábado. A chuva tem causado muitos danos, perdas de vidas e trará mais impactos ainda para o nosso estado. Por isso, tivemos que tomar importantes decisões. Após reunir equipes de governo e ouvir técnicos, decidimos fechar as 2 comportas da barragem norte de José Boatê. Horas antes, já havíamos fechado a 4ª comporta da barragem de Tuporanga. Tudo isso é no rio Itajaí-Açu. Açu significa grande. Precisamos segurar essa água toda que está caindo e tentar, ao máximo, evitar uma tragédia ainda maior. Estamos fazendo todo o possível para proteger a vida das pessoas. Que Deus esteja conosco e Ele estará. Pois bem, neste domingo à tarde, sob força policial, as comportas foram fechadas. Por que sob força policial? Porque a barragem fica numa reserva indígena, reserva de Xoclenque. E os indígenas estavam com medo que, fechando as comportas, a água, a montante, subisse. Né? E vai subir mesmo. E podia inundar as casas deles. Mas um juiz federal autorizou o uso da força para fechar. Os índios resistiram, fizeram barragens de
trincheiras na estrada, com fogo em pneu. A polícia usou gás lacrimogêneo, inclusive balas de borracha, e as comportas foram fechadas. Isso protege, diminui a vazão por uns tempos, desde que não chova, em 120 municípios atingidos pelas cheias, inclusive Blumenau e a Grande Blumenau, no Itajaí-Açu. É grave. Bom, e aproveitando, estou falando em Santa Catarina, mais duas notícias de personagens de Santa Catarina. O CEO do excelente grupo ND lá de Santa Catarina, o Marcelo Petrelli, filho do meu querido Mário Petrelli, fez um editorial sugerindo que nessa questão de droga, que o Supremo está decidindo, então 11 que estão decidindo, não seria melhor que 152 milhões de eleitores brasileiros se manifestassem sobre se droga está liberada, se maconha 60 gramas está liberada ou não está? Não é muito melhor perguntar para os brasileiros? Sabem por quê? Marcelo Petrelli lembra isso. É porque aqui no artigo 14 da Constituição diz o seguinte sobre o seu poder. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Ele está sugerindo, então, um plebiscito. Eu lembro que já houve um referendo sobre armas, ganhou o comércio das armas, com 64% dos votos. Só que a gente tem que avisar o Poder Executivo que está querendo restringir arma de gente de bem, né? De que tem arma legalizada. Já fizemos sobre sistema de governo, ganhou a forma presidencial de governo. E, então, por que não fazer? Por que não perguntar para o povo? Tem outra coisa que podiam perguntar também, né? Sobre comprovante do voto. Aí o povo se manifesta, não tem essa de o Supremo anular a decisão do Congresso Nacional, como foi decisão reiterada. Decidiram o comprovante do voto, e vamos ter eleição no ano que vem, sem comprovante, decidiram o comprovante do voto, a presidente Dilma vetou, sob a alegação de que precisava de muito dinheiro, e o Congresso derrubou o voto da presidente, e o Supremo derrubou o Congresso. Uma maioria do Congresso, maioria forte do Congresso. O Supremo foi mais forte que o Congresso todo, de 513 deputados e 81 senadores. Então pergunte para o povo. Outro assunto que eu acho que pergunte para o povo, aborto. Não. Hoje foi dia da Marcha pela Vida. Não foi uma marcha de religião, nem de partido político. Foi uma marcha de todos. Porque isso é lei natural. Todo reino animal preserva a vida no ventre. Todo o reino animal. Essa é uma lei natural. Não é? E por fim, Gaza. Tá? Porque as pessoas estão me cobrando hoje. Hoje, na saída da missa, me cobraram. Você vai falar de Gaza? Eu vou. Não, só para explicar. Que Israel está lá. Começou com Oswaldo Aranha, brasileiro. Na ONU, naquela resolução 181, eu acho, de 1947, vamos dividir a Palestina com o Estado de Israel e Estado palestino. Né? E aí Israel tomou a iniciativa e foi em frente. E já começaram lá os combates, porque caíram em cima. Os árabes não queriam. Né? Mas, enfim, hoje tem a Cisjordânia, a Palestina, tem a faixa de Gaza e Israel está ali no meio. E tem o Hezbollah lá no Líbano, que é contra Israel, e o Hamas na faixa de Gaza. O Fatah está na Cisjordânia, mas é o Fatah do Yasser Arafat. Eu tenho uma foto com ele, inclusive. Ele foi Prêmio Nobel da Paz. Né? Ele decidiu negociar com Israel. Né?
Só que o negociado não foi respeitado e essa matança. Agora, eu estou vendo no noticiário 250 corpos numa rave brasileira, ali pertinho da fronteira. Parece que tem um brasileiro ferido e 3 desaparecidos. Mas brasileiro, israelense, palestino, todo mundo é ser humano. E eu já estive lá cobrindo guerra, em 1982, no fronte. Não foi na retaguarda, não. No fronte. Tem uma foto na tomada do aeroporto de Beirute, de uma força... Israel entrou, tinha lá uma força equivalente hoje ao Hezbollah. Não era Hezbollah, mas era equivalente, apoiado pela Síria. Como hoje eles são apoiados pelo Irã. E a Síria está lá com seus problemas próprios nesse momento. Eu tive sob fogo, sei bem o que é uma Kalashnikov, um AK-47. Graças ao que eu aprendi na infantaria, eu sobrevivi. Porque eu sei bem. Mas, enfim, não é brincadeira. Tomara que se consiga paz, mas Israel só vai conseguir paz quando eliminar essas forças que meteram na cabeça fundamentalistas, extremistas, de que é preciso eliminar o Estado de Israel do planeta Terra. Isso não vão conseguir. Aliás, Israel é um fator muito importante para a humanidade. Com todas as descobertas da medicina, da ciência em geral, tudo, enfim, né? Olhem o Prêmio Nobel. Quantos? Não? De Brasília, Alexandre Garcia.